Pessoal, vou começar aqui a parte de epidemiologia e vou falar para vocês alguns conceitos, né? Epidemiologia é uma ciência que estuda as doenças das populações de plantas, né? De acordo com Van der Planck, 1963. Eu acho ela muito interessante no que diz respeito a uma relação de fitopatologia com o curso de agronomia, porque ela envolve os comportamentos na interação na população de plantas. Então, eu acho que dentro da área de fitopatologia, que é mais ligada a, que eu vejo que tem uma grande aplicação prática, vou mostrar para vocês várias aplicações disso, ela envolve a epidemiologia. Então, ela estuda a população de patógenos e populações, né, dos hospedeiros e da doença, e ela é resultante da interação e interferência humana também, né, aquilo que a gente falou de conceito de doença. Então, não é mais só o triângulo das relações. Ela envolve o humano, envolve tempo, envolve as características que a gente já discutiu, que definem uma doença, né? O homem interfere na expressão de uma doença. Outro conceito, aqui de acordo com Kranz, 1974, que seriam as pessoas que criaram todos os conceitos, né, que envolvem o estudo das doenças das populações de plantas. Então, é um estudo, o terceiro conceito, né, de epidemiologia é um estudo das populações de patógenos em populações de hospedeiros, que leva a algo novo, que é a doença. E essa pode ser considerada como uma terceira classe da população, a população de lesões ou populações de indivíduos doentes, que é isso que vai acontecer, né? Você faz o cultivo, implanta, então você vai ter uma população de plantas hospedeiras. Se ela for imune, esses indivíduos eles vão estar isolados. A população de patógenos e a população de hospedeiros vão estar isolados, se o hospedeiro for imune. Mas se o patógeno conseguir quebrar os mecanismos de resistência, uma terceira população vai ser formada, que é o que a gente chama de população de lesões ou populações de indivíduos doentes, que é isso que ele quer dizer aqui, de acordo com Zadox e Stein, em 1979. Então, em outras palavras, de uma maneira mais simplista, a epidemiologia é a ciência das populações de plantas, né, das populações em geral. Então, o ambiente ele vai interferir no desenvolvimento de três populações, né? Então, um ambiente num patossistema selvagem, eles vão estar em equilíbrio. O hospedeiro, o patógeno, né? E o ambiente, eles não vão, a planta, você não vai encontrar nunca uma grande epidemia, porque sempre vai ter uma cadeia de equilíbrio biológico entre todos os indivíduos. Nenhum indivíduo vai ser privilegiado. Por que na agricultura ocorre doença? Porque tudo vai ficar em desequilíbrio. A partir do momento que você coloca uma mesma espécie no mesmo local, sem essa diversidade, sem hospedeiros, inimigos naturais, sem agentes, tanto macroscópicos quanto microscópicos, que vão eliminar, né, diferentes padrões. Se você dá sempre o mesmo padrão estabelecido numa área espacial, isso vai favorecer o surgimento de um organismo que prefere, que tem um gosto e uma preferência por aquele hospedeiro. Por isso que existem plantas daninhas como pragas, por isso que existem insetos como pragas, por isso que existem micro-organismos como pragas. Então, porque você está favorecendo, a agricultura gera uma situação de desequilíbrio que faz com que você selecione um alvo que prefira fruto daquela padronização. Tá? Já no patossistema agrícola, que é essa imagem aqui que a gente está vendo à esquerda, nós temos aqui uma situação que, como eu falei para vocês, que vai gerar lesões, que vai gerar desequilíbrio. Isso não quer dizer, tanto no patossistema selvagem quanto no patossistema agrícola, você vai ter lesões, mas talvez essa epidemia ela não vai ser nas mesmas proporções e danos que a gente ocorre no patossistema agrícola por causa do favorecimento que a agricultura dá ao desequilíbrio entre as espécies de organismos, no nosso caso, micro-organismos patogênicos. Eu falei aqui para vocês de praga, né? De acordo com o conceito do mapa do Ministério da Agricultura, plantas daninhas são pragas, insetos são pragas, doenças são pragas, ou seja, tudo aquilo que causa dano na planta, que afeta a produtividade dessa planta, ela é considerada de praga.
Bom, então esses 4 organismos, eles vão permear. Então, o que é... Se eu perguntar na prova para vocês, na prova escrita, qual a diferença de um patossistema selvagem para um patossistema agrícola, né? É essa questão dessa proporção de dano que vocês vão encontrar no patossistema agrícola a partir do momento que você vai gerar uma situação de desequilíbrio quando você coloca hospedeiros, uma grande quantidade de um mesmo hospedeiro num espaço de área. E aí vai selecionar aquele organismo, né, da mesma forma que favorece um organismo, desfavorece alguns outros agentes. E as práticas agrícolas efetuadas pelo homem, elas também podem explicar do porquê da existência do nosso, puxando a sardinha para o nosso lado, de um fitopatógeno presente naquele local. Então, essa quantidade de doença, né, o que vai acontecer durante o ciclo, e o homem vai interferir, você vai tentar equilibrar isso. Quando você tem uma lavoura em que uma praga, no nosso caso, uma doença, ela provoca uma perda de produtividade, uma perda de tecido doente, você vai ter um desbalanço desse equilíbrio entre novas infecções e a questão de remoção do tecido infeccioso dessas lesões velhas. Então, existe essa intensidade, alguns patógenos, eles provocam uma intensidade muito grande da doença, e isso, a intensidade, ela pode reduzir ou não a partir de como que essa balança pode subir e ficar em equilíbrio aqui, né? Uma epidemia, ela vai ficar em equilíbrio quando você implementar medidas de controle, aplicar um fungicida, quando você colocar nessa área, nesse espaço de tempo, um material resistente. Então, o que vai acontecer desde que você planta é uma guerra entre infecções sobre áreas de tecido, áreas novas, a gente chama de infecções secundárias, lembrem do ciclo das relações patógeno-hospedeiro, ou novas infecções que vão ocorrer, então remoção e uma substituição desse tecido. Após o período reprodutivo, por exemplo, na soja, vocês sabem por que você não aplica produtos químicos, fungicidas, depois que ocorre o fechamento, né, da soja? Uma vez eu estava vendo um artigo, ou então quando ela planta milho, soja, quando ela começa a se reproduzir, são os períodos de maior dano, né? Então, normalmente você tem estratégias de controle mais preventivas, e quando você aplica, quer seja por pulverização aérea, né, que é altamente eficiente, o espalhamento altamente eficaz da molécula, a molécula, você conseguiria uma eficácia da aplicação de um produto quando você tem um dossel totalmente fechado, se essa molécula entrasse no terço inferior, que é o local onde ocorre uma maior quantidade de danos na planta. Então, quando você faz uma aplicação, vamos imaginar em soja, nos R2 em diante, que seja, de fungicidas, para controle, apenas 2 a 5% daquilo que você aplica da cauda consegue chegar no terço inferior, que é o alvo que deveria chegar. Ah, mas professor, então vamos plantar num espaçamento maior para que você consiga colocar o produto, né, a molécula, e realizar o equilíbrio entre tecido infeccioso, ou até mesmo evitar com que o dano tenha uma ação curativa do patógeno, né, sobre o hospedeiro, principalmente para fungicidas de contato, fungicidas residuais. Por que não se faz isso? É uma questão mais de logística, né? Se você dá um espaçamento maior, você vai ter um número de plantas menores, e aí, consequentemente, o número de quilos por hectare, né? A gente tem uma tendência global a você ter uma densidade maior de plantio. É claro que as pessoas colocam até a densidade, isso tem a ver com as disciplinas que vocês vão fazer de culturas, a densidade de plantas que promovam o máximo de rentabilidade, que o custo de produção seja pago. Tá? Então, eu entendo que vocês vão tentar sempre implementar, durante uma epidemia, que vão ocorrer de doenças, né? Você tem uma infecção que afeta a folha, falando de doenças policíclicas, que afeta essa folha, vai produzir inóculo, e esse inóculo vai disseminar-se pelo ar para novas áreas sadias. E o agrônomo, o que ele vai fazer? Vai tentar manter essa balança em equilíbrio
com medidas de controle. Medidas de controle prévias antes do plantio, como é o caso de resistência, ou aplicação de fungicidas. Sim, é praticamente nulo. Então, quando ocorre o fechamento, no caso, do ponto de vista de doenças, a maior proporção de dano em produtividade é no terço inferior. Eu já vi algumas coisas de barras, assim, em formato de gancho, Tassilo, tentando resolver essa questão de colocar pulverizações que ficassem nesse terço inferior, de proteger essa área sombria. Para pensar. É uma área sombreada, é uma área arejada, ótimo para desenvolvimento de fungos. Então, se você conseguisse proteger essa área com esses fungicidas de contato, né, com esses fungicidas residuais, talvez seja uma grande evolução dos sistemas de controle, casar medidas de tratamento, tecnologia de aplicação, com atingir o alvo necessário, principalmente em períodos críticos, doenças de final de ciclo, né, Otacílio? Para pensar, né? Hoje em dia se discute muito sobre isso. Qual é o grande problema das doenças de final de ciclo? É que fechou, como é que você vai conseguir colocar o alvo na principal área que vai sofrer ataque de cercóspora, até mesmo ferrugem, né? Oídios, septorioses, né? Na soja. Então é disso que a gente está falando. As doenças do final do ciclo, não só da soja, que tem esse nome, mas por várias culturas, ela tem a ver com essa história do fechamento do dorsal e você não ter uma eficácia, né, da molécula nessa região mais do bacheiro. Então, ela vem do bacheiro, né? Então, se você conseguisse proteger, então tá aí um desafio para vocês como agrônomos. Se vocês conseguissem proteger o bacheiro, seria uma forma de você, de repente, conseguir algumas sacas por hectare, né, falando da soja e qualquer outra cultura, que é uma área muito, muito perecível, né? Sim, mas tem estratégias de controle para fungicidas, né, Marcos? Atingir o alvo. Como atingir o alvo, né? E aí a diferença entre epidemia e endemia, né? As epidemias elas ocorrem todo ano em diferentes proporções e as endemias elas ocorrem sempre em equilíbrio. Sempre você encontra a cigatoca amarela em banana, produz banana, mas sempre no equilíbrio entre tecidos, infecções que ocorrem, a intensidade infectiva e o tecido removido por decorrência dessa doença, tá? Então, é o que a gente chama, são situações que explicam. E, normalmente, a endemia, são doenças que ocorrem especificamente em um determinado local. Por exemplo, a cigatoca negra, ela ocorre na região sul, regiões frias são altamente agressivas na banana. O estado de Goiás é considerado uma área livre de cigatoca negra. Então, é uma endemia que ocorre somente numa região do país. Quando ela é amplamente distribuída, com uma velocidade, por exemplo, a gente chama de pandemia, né? A gente está vendo agora do coronavírus. O coronavírus é uma... Por que ele é uma pandemia? Porque é uma epidemia que atinge extensões continentais. Endemia é um tipo de epidemia que causa doença em planta, um organismo parasitário que causa doença em planta, que ocorre em regiões geográficas específicas. Tá? Então, o que vai acontecer sempre numa lavoura é você tentar reduzir ao máximo essa quantidade de remoção, né? Fazer com que haja um equilíbrio entre infecção e remoção. Quando você aplica um fungicida, você está fazendo com que a planta consiga, dê tempo para a planta produzir mais tecido sadio, e esse tecido sadio, ao invés de alimentar o patógeno, esse tecido sadio vai ter metabólitos, componentes para enchimento de grãos, para converter em produtividade. É isso. Se existe um patógeno que afeta a folha,
Então, logo, essa doença não vai afetar essa cultura. Tá bom? Vamos parar aqui. Vamos fazer mais um teste. Na aula que vem eu vou apresentar um cálculo de área abaixo da curva. Vou ensinar vocês a calcularem no Excel e que tem curva de progresso, ela tem a ver com essa aula. E a gente continua. Eu vou aplicar o segundo teste aqui. Não. Tantos arquivos abertos. Recentes, teste de bioética. Está aqui. Agora o terceiro teste de hoje. Beleza? Aqui são... Esses são os testes que vocês vão fazer também em 5 minutos, tá? Daí escrevam teste 3 e escrevam as respostas. Vou marcar aqui o tempo, tá bom? Todo mundo está conseguindo ver o teste? Sim ou não? Beleza, Marcos. Beleza. 10 itens, tá? Desculpa, gente. Obrigado, Marcos. Meninos, tudo aquilo que vocês comentam, né, as coisas que eu coloco aqui no chat, quando eu envio para vocês por e-mail, isso também vai lá, tá? E aí vocês clicam, acho que vocês não devem ter um programa, vocês clicam e escolhem o Word para abrir, daí aparece tudo lá. O arquivo parece que ele não é .doc que vai para vocês, tá? Então, todas as aulas eu estou enviando isso para vocês, que a gente vem falando, tá? Melhorei, tá? Arrumei, Deus. Eu estou fazendo uns quiz lá no Instagram, vocês respondam lá, não tem problema se errar, tá?
mais para aprender. Aquele lá mais é para vocês, tá? Sempre fico fazendo as coisas lá pensando nas coisas que eu falo para vocês. Respondam e não tenham compromisso, não tem problema se errar. Depois eu vou colocar as respostas. Eu tenho colocado sempre as respostas lá, a partir, né, do que colocam lá. Ou vocês mesmos criem também mecanismos assim, de coisas que vocês sabem. Faça uma pergunta hoje, né? Sobre o que a gente falou hoje. Faça um quiz lá para o público de vocês. Sem, né, sem nenhum compromisso. E é mais com sentido de fixação, sabe? Iago, recebido. Fabrício, recebido. Tiago Ribeiro. Vitória, Marcel. Mariana Santos. Thalita. Denilson. Suzana. Marcos Eduardo Dutra. Larissa. José Elias. Gabriel Antônio Brão. Ellen. Leila. Giovanni. Júnior. Euclésio. Eduarda. Vou fazer a chamada aqui, tá? Bruno tá aí? Deixa eu ver, Bruno. Bruno não veio hoje, né? Não vem. Cláudio veio hoje? Cláudio. Cláudio também não veio. Daniele, recebido. Cláudio não veio. Daniele. Daniel também não veio. Daniel veio. Carol, recebi. Benilson veio. Eduardo veio. Euclésio veio. Fabrício veio. Fabrício Prainho. Gabriel Abraão veio. Giovanni estava aí. Ellen estava aí. Iago estava aí. José Elias estava aí. Juliana veio. Juliana, José. Juliana não. Juliana, zero. Carolina veio. Larissa estava aí. Leila estava aí. Marcelo estava aí. Marcelo veio hoje? Olha o coronavírus aí. Tô com coronga. Tá. Suzana, espera só um pouquinho que eu mostro os gabaritos e vocês veem. Por que é só, professor? Denilson, não entendi o que você perguntou. Marcelo veio hoje?
Você está aqui. Leila, Tacílio, Marcelo, não. Marcial. Marcos Dutra. Marlene estava aí. Matheus estava aí? Matheus Dutra. Acho que não, né? Matheus não. O Tacílio estava aí. Paulo Vitor não. Salvador estava aí. Suzana estava aí. Thalita estava aí. Thiago estava aí. Vitória. E o André aqui não. Então são 10h58, tá? Todo mundo já viu, né? Vou mostrar o gabarito e depois desse horário, vou colocar aqui, 21, 10h58 horas. Ó, o AVA 1, eu sempre mando a resposta, o número de acertos e erros, tá? O primeiro que vocês fizeram na última aula. Tá acompanhando? Beleza? Agora, da AVA 2, hoje de manhã, hoje no meio da aula. Professor, tem como voltar ali no gabarito da primeira, por favor? Uhum. Como é que você fala, Suzana? Porque aqui aparece para mim que você tá com o áudio bloqueado. É porque eu aperto o botão falo e depois eu aperto o botão e desligo o microfone. Que botão que você aperta? Me ensina. O botão do microfone é só clicar na tela, aí tem o botão do microfone, da câmera e o de desligar a chamada. Entendi. Você que tinha algum botão do teclado. Não, né? Que eu saiba, não. Tá bom. Posso descer, gente? Vocês podem fazer o print também, né? Pode descer. AVA 2 de hoje. Pode ser? Pode. AVA 3 agora. Esse é o AVA 3. Pode eu faço uma revisão. Coloco, não que eu faça uma revisão. Vou colocar uns itens referentes ao que a gente trabalhou hoje. Colocar o áudio, os vídeos, eu sempre estou enviando para vocês.